A empatia é a capacidade de se colocar de maneira racional e emocional no lugar de outra pessoa. É uma das melhores características que integram a personalidade de alguém. Ser empático muda o mundo à nossa volta. A gente constrói relacionamentos mais fortes, cria comunidades mais justas e dá muito mais sentido à vida. Mas como tudo, exagerar na empatia também pode ser prejudicial. A gente pode se sobrecarregar, sufocar outra pessoa. Para explicar pra gente os benefícios e os pontos negativos do excesso de empatia, a gente recebe a psicóloga Tatiane Mosso. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Muito obrigada. Prazer estar de volta. Prazer é nosso. Doutora, eu falei um pouquinho ali do que é empatia, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais para as pessoas. Perfeito, Abi. A empatia, muitas pessoas falam que é a capacidade da gente se colocar no lugar de uma outra pessoa. E é um pouco disso, mas é muito difícil a gente calçar o calçado do outro. Não serve exatamente. Então, não é como se a gente precisasse compreender exatamente o porquê as pessoas fazem o que elas fazem. A empatia é, na verdade, a capacidade da gente compreender que pessoas são diferentes e que a gente precisa entender que essas pessoas são diferentes, mesmo que a gente não concorde com isso. Sabe por quê? Nós somos resultado. Nós somos resultado de uma história, de uma família, de toda uma vida, de toda uma trajetória. Então, aquele comportamento que a gente emite, ele vem desse resultado. Concorda que nós aqui somos de famílias diferentes, às vezes de cidades diferentes, culturas diferentes, as pessoas que estão ouvindo a gente em casa da mesma maneira, então a gente vai fazer escolhas diferentes de vida, a gente vai se comportar de maneiras diferentes. E às vezes a gente não entende muito o modo do outro se posicionar. E aí o que a gente faz? A gente julga. Então, para as pessoas entenderem bem, a empatia é o oposto do julgamento. É a capacidade da gente compreender a outra pessoa. É como se a gente tivesse ouvidos alguém, né? A gente pensa um pouco na empatia e eu acho que ela segue um pouquinho nessa coisa da gentileza, né? Porque Sim. Quando você é empático, geralmente a sua ação é de ouvir ou de acolher, mas só ser empático não significa realmente ajudar essa pessoa. Eu tô errada? Ou isso seria uma compaixão, que é algo mais transcendental, vamos dizer assim? Não, você tá certíssima, assim. Quando a gente fala em ter empatia com alguém, a gente diz sobre... Primeira coisa, como você bem disse, assim, é uma escuta ativa. Porque quantas vezes a gente nem escuta o que a pessoa está contando ali pra gente e a gente já julga antes sequer de entender. E de se colocar no lugar nesse sentido. Sabe quando a gente diz, eu faria muito diferente? E se fosse eu, teria feito completamente diferente. Mas será que se eu estivesse naquela situação, vivendo na pele aquela situação, eu faria diferente mesmo? Porque é muito fácil a gente julgar o outro. Né? Então a gente precisa primeiro entender isso, escutar o outro, entender o que o outro está sentindo, entender por que a pessoa, o que ela pensa sobre aquele acontecimento. Então pensar, por exemplo, aqui uma pessoa que, não sei, brigou com alguém. Por que aquela pessoa fez isso? E a gente pode perguntar, poxa, eu vi que você está um pouco nervosa, o que aconteceu? Como que você está se sentindo? Às vezes a pessoa se sentiu ameaçada, às vezes ela se sentiu julgada e aquilo é uma resposta emocional. Então, quando a gente entende por que ela fez o que ela fez, a gente já fala, entendi. Só que eu só posso entender se eu escutar. Esse é o primeiro passo e o mais importante da empatia. Doutora, eu estava vendo uma coisa, lendo sobre o assunto, e vi que na década de 30 teve um empresário, um produtor de farinha. Uma história super interessante, assim, eu gostei, falei, eu vou levar pro programa que vai ser bem legal. E ele produzia farinha, né, sacas de farinha, e ele percebeu que as mães, as pessoas pobres que não tinham renda, usavam a saca de farinha para fazer roupa para as próprias crianças, para os bebês, para os filhos que não tinham dinheiro para poder comprar roupa. E a partir daquele momento que ele descobriu isso, ele começou a pedir para produzir as sacas de farinha todas com decoração, com, por exemplo, com flores, e ele começou a fazer isso. Isso também pode ser uma empatia, você entender o que está acontecendo, ou um simples gesto de, por exemplo, ir ao banheiro da empresa e dar a descarga, porque o próximo que está vindo ali é uma pessoa que também vai utilizar aquele vaso, assim. Isso também é uma empatia, não?
Sim, sabe que você falando, Léo, eu acho muito interessante porque, bom, eu sou psicóloga, né? Eu tenho uma clínica em São Paulo e depois que eu comecei a empreender, eu comecei a desenvolver muita empatia pelos empresários. Então, se eu vou ao banheiro de um restaurante, por exemplo, acabou o papel, eu troco. Gente, porque eu sei o quanto aquilo é importante para alguém que está ali. É uma forma de ter empatia com aquele espaço, com aquela pessoa que está se dedicando para aquilo. E é exatamente isso, só que é uma forma de escuta, ele escutou aquela necessidade, não uma escuta auditiva, mas perceptiva. Então, ele entendeu que fazer aquilo seria colaborativo. E a empatia é justamente isso, a gente de alguma forma colaborar. E aí, colaborar com o quê? Uma coisa que a Abby falou que eu achei muito interessante na chamada é sobre qual é o limite, né, Abby? Então, assim, quando que a empatia também começa a ser um prejuízo, a gente tem que entender isso. Empatia, para quem está ouvindo a gente, é muito diferente de aceitação incondicional. O fato de eu entender o que levou uma pessoa a fazer aquela determinada coisa não significa que eu preciso concordar completamente com ela e validar aquilo. Porque muitas pessoas acabam tendo uma empatia exagerada, entre aspas, vamos dizer assim, sendo empático demais e deixando de validar aquela sua própria situação, né? E aí é quando a gente entra no ponto da compaixão. Eu ser compassiva com o outro, mas eu não ter compaixão por mim mesma, pelas minhas necessidades. Aí é quando eu sou demais com o outro e deixo de ser comigo. Então, a gente precisa equilibrar um pouquinho disso. Então, quando a pessoa olha a necessidade do outro, seja através da escuta, né, ou da linguagem, de qualquer forma perceptiva ali, é uma forma de ter empatia, ou seja, é uma forma de compreender o outro e colaborar de alguma forma. E existe esse limite, né? Como para tudo na vida. E às vezes eu acho que as pessoas confundem um pouco também, porque existe a simpatia, a empatia, né? E você ser o antipático, que é você não tá ajudando em nada ali. E de repente as pessoas também são chamadas assim, mas o fulano é bobo. Bobo porque ele gosta muito de ajudar o outro, então eu vou aproveitar. E existe uma certa manipulação nisso também. Pode acontecer isso, não pode, doutora? Pode acontecer e infelizmente acontece Muito, bastante. Muito, né? Muito. Muitas pessoas acabam se aproveitando da bondade do outro, né? Por isso que a empatia, eu acho que ela cai muito nesse meio saudável, né, do nosso comportamento, porque ela não é o ser bobo, né? E não é o ser negligente com as necessidades das outras pessoas. Ela é justamente esse compreender o outro, mas não necessariamente concordar e validar aquilo que a outra pessoa está fazendo, né? Então, isso que é o bom, quando a gente consegue encontrar um equilíbrio nisso. O ser empático ajuda muito as nossas relações sociais. E nós somos seres sociais, né? A gente se relaciona com as pessoas. E quantas vezes, todo mundo, acho que quem está em casa ouvindo a gente já teve essa experiência. Quantas vezes a gente é colaborativo com alguém, por exemplo, né, Léo? E a gente recebe isso de volta. Porque sabe aquela história de gentileza, né? Gera gentileza. Então, a empatia é algo que se a gente exercita, não é só benéfico para o outro. Claro que é muito bacana a gente ser acolhido no momento nosso de necessidade, né? Então, se eu tô triste, alguém me diz, poxa, tô vendo que você tá chateado, o que que tá acontecendo? Eu acho que uma forma legal, até para as pessoas começarem a exercitar isso um pouquinho na prática, com criança, por exemplo. A criança, primeiro que a gente às vezes não treina isso no dia a dia, né? Mas a criança, às vezes quando a gente percebe a criança, por exemplo, mais birrentinha, mais chatinha porque ela não pôde fazer uma determinada coisa que ela queria, ao invés da bronca, desenvolve a empatia. De que forma? Olha, tô vendo que você tá chateado, que você tá triste, o que que aconteceu? É abrir esse espaço para escuta. Às vezes a criança vai dizer ou não, tudo bem se você não quiser falar, posso te dar um abraço? Eu tô aqui, né? É o seu suporte. Você não vai oferecer aquilo que a criança queria, não é isso que é ser empático, não é oferecer o que a outra pessoa quer, o que ela precisa, porque às vezes naquele momento isso não faz sentido, né? Mas apesar disso, estar ali. Eu não vou oferecer o que você precisa porque eu não posso ou porque às vezes eu não concordo, mas eu compreendo o que você está sentindo e acolho, sustento isso com você. Parece difícil, mas não é, sabe? É fácil, a gente só precisa estar um pouquinho mais atento às necessidades das outras pessoas. É um julgamento muito pesado, né, doutora? Às vezes, assim, sem antes você entender o que está acontecendo. Sim. Né? Isso é muito, principalmente hoje nas redes sociais, né? A gente vê cada coisa
que depois, às vezes, a pessoa é acusada de alguma coisa, por exemplo, a gente não sabe se aquilo realmente aconteceu, ela simplesmente é acusada, achincalhada, apedrejada, né? E no final das contas não é aquilo que aconteceu, a gente não foi empático com aquela situação. E para a pessoa retomar depois, né, uma vida normal, é muito complexo, né? É muito difícil, a gente precisa demais entender o que é empatia, né, nos dias de hoje. E sabe, Léo, que acho que todos nós, se a gente parar com carinho para olhar o nosso comportamento, às vezes a gente é quase arrogante de achar que a gente é ótimo, né, que a gente faz tudo certinho e todo mundo tá errado. Sim. E aí a gente sai julgando os outros como se todo mundo tivesse errado. Mas às vezes, uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu uso na minha própria vida, inclusive, eu falo, gente, será que essa pessoa fez isso de propósito? Porque às vezes você vai olhar e você fala, não foi de propósito. Então o que levou essa pessoa a esse comportamento? Às vezes é um comportamento habitual, que a gente não gostou, que a gente não concorda. Às vezes é cultural, a pessoa está inserida naquela cultura, né? Então a gente falando aqui até sobre receitas, a gente sabe que tem países que as pessoas comem, né, ingredientes que a gente não come aqui no Brasil, né? Então, é uma questão cultural. Como é que eu vou julgar a cultura que é tão diferente da minha? Eu não posso entender e dizer, eu não vou comer isso, mas eu entendo que isso culturalmente funciona para as pessoas, porque a gente também não gosta de ter o dedo apontado para a gente julgando. Isso não é acolhedor, não é cuidadoso. Então, o cuidar do outro, respeitando também o cuidado com a gente, ninguém perde. Se eu estou cuidando da outra pessoa, colocando um limite onde eu consigo também cuidar de mim, o que de pior pode acontecer? Nada. Tem razão, doutora. A gente tem um comentário aqui no Instagram da Karina. Já fui uma pessoa que tinha excesso de empatia e isso me sobrecarregava. Fiquei com dificuldade em dizer a palavra não, porque daí acaba virando uma obrigação, né, doutora? E é complicado quando você sempre doa e chega em algum momento da sua vida e fala, cansei, gente, não tá dando certo, Sim, né? Eu acho que é mais ou difícil menos isso que ela falar quis não. dizer. Exato. Como é difícil falar não. Bom, acho que muitas pessoas têm dificuldade para falar não. Fica a sugestão de uma próxima pauta, porque a gente poderia falar um disso o assunto programa incrível. inteirinho. O programa inteiro. A gente diz muitos sims que a gente não precisaria, às vezes até por hábito, Que a gente não por quer, às medo, vezes, né? Que é o a gente pior. não Difícil de quer. falar não, é difícil de você receber o não também. Exatamente. A gente tem os dois lados, né? Exatamente. É muito complexo. Assim. E isso que ela está falando é algo legal, porque aí entra um pouco, talvez, para aquilo que é a distorção do conceito de empatia, porque o ser empático não é dizer sim sempre e não é dizer não sempre. E às vezes a gente pode justificar, né? E eu acho que isso é o mais legal, dizer assim, olha, hoje eu não vou conseguir te ajudar, eu não estou disponível, né? Hoje eu estou com um horário um pouquinho mais apertado, não vou conseguir ficar um pouquinho mais, espero que você entenda, né? Então, a pessoa com a qual a gente está se relacionando, se ela não for capaz de entender o meu não, é porque ela também não está sendo empática comigo. Exato, E aí o exatamente. exercício da empatia tem que ser uma via de duas mãos. Quando você tem esse sentimento de que eu não estou me sentindo bem fazendo isso, significa que ele está passando do limite? Que você está passando do seu limite sendo empático demais com alguém? Como é que eu consigo identificar? Sim, significa que a gente está passando do nosso limite, mas também significa que a gente tem uma dificuldade de sustentar o nosso limite. E aí a gente está falando de repente, uma insegurança. O que a pessoa vai pensar se eu disser não? Então eu vou dizer sim, porque eu não vou conseguir sustentar isso. Pode ser que eu não pareça tão legal, né? Ou que eu pareça, enfim. E aí é quando às vezes a gente também não consegue sustentar o nosso limite. E aí que tá, a gente sustentar o nosso limite é o que vai fazer com que a gente consiga exercitar a empatia sem prejuízos. E por que muitas pessoas não exercitam a empatia? Porque elas não conseguem colocar esse limite. Então fica, ou eu sou egoísta demais e julgadora demais, ou eu sou empática demais, compreensiva demais, faço tudo pelo outro. Fazer tudo pelo outro não é ser empático, é abrir mão daquilo que a gente chama de autocompaixão. Tem a compaixão, que é o que eu sinto pelo outro, e eu posso entender as necessidades do outro, mas tem a autocompaixão, que é aquilo que eu preciso exercitar para comigo mesmo. Às vezes eu não estou disponível, às vezes eu não estou com vontade, às vezes eu não vou ser nem uma pessoa bacana se eu aceitar aquele convite, e eu me presto a fazer isso, de repente por um medo de ser rejeitada, das pessoas criticarem. Então, a empatia ela precisa ser uma via de duas mãos. Eu preciso entender a necessidade do outro, mas o outro, vez ou outra, também tem que entender a minha. A gente faz cada malabarismo, né, para falar não,
que é impressionante. Exatamente. Não é verdade, doutora? A Exatamente. gente inventa histórias para falar não. É. Porque a gente tem medo realmente do que a pessoa do outro lado não entenda o nosso não. A gente fala assim, eu não tô afim. Vamos sair, não quero, não tô afim. Mas tem formas de É dizer não difícil, também. Eu acho né? que com gentileza a gente consegue dizer muita coisa, né? E é bem isso, às vezes do jeito que o outro recebe, fala mais do outro do que de você, porque você Exatamente. foi claro, você foi gentil, né? E sabe uma coisa que eu acho que é bacana, assim, tem uma frasezinha, eu não lembro aqui de quem é, mas que diz algo que define muito isso que a gente está falando, que diz, só se incomoda com os limites que a gente coloca quem se beneficia da ausência dele. Então a pessoa ela só vai se incomodar do limite que a gente coloca se isso não está sendo benéfico para ela. E aí, será que ela está pensando em mim? Será que ela está pensando no todo? Ou será que ela está sendo uma pessoa egoísta? Isso também vale a gente pensar. Boa. E do mesmo jeito que a gente falou do julgamento da internet, tem um lado positivo também, que a gente tem ouvido muito, que é quando as pessoas falam assim, fulano me representa, né? Porque isso significa que o outro, em algum momento, falou de algo que você também passa e você sentiu essa segurança, né? Então tem um lado ruim, como tudo, né? Que é o julgamento. Sim. E o lado bom, quando você vê alguém falando sobre algo ou sentindo algo que você também sente, que você também gostaria de estar ali, naquele lugar e que não pode ele estar te representando. Tem esse lado também, né, doutora? Tem esse lado também. E acho que a receita, né, pra gente sair disso é um pouco a gente entender, eu tô respeitando o meu limite? Por que eu não estou dizendo não para outra pessoa? Né? Qual que é o meu medo com relação a isso? E as coisas podem ser muito mais simples. Às vezes a gente imagina que a pessoa vai ficar chateada, que ela não vai gostar. Gente, às vezes não. Às vezes a pessoa vai entender. Né? Quantas vezes a gente já quis dizer um não e a gente seria tão mais feliz por isso? Né? E a gente acabou dizendo um sim e se bagunçou todo. Então, as pessoas precisam entender as nossas necessidades, mas as pessoas só vão entender a nossa necessidade se a gente validar também com a gente mesmo primeiro a nossa necessidade e comunicar isso para o outro. Pode ser de uma forma... Tem pessoas que são mais objetivas e vão dizer, olha, eu não quero, obrigada. Tem pessoas que vão dizer, olha, hoje eu prefiro não, mas quem sabe uma próxima oportunidade. Aí você em casa decide qual é o seu jeito de falar, o jeito que tem mais a ver contigo, mas a gente pode fazer isso sempre, seja da forma que for. Com certeza. Se respeite, respeite o que você sente, né, doutora? É isso. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Até a próxima. Até a Nos próxima. assuntos que a gente precisa, às vezes, Ou não, refletir. não, tô brincando. Não, esse não, é sim. E você de casa, aproveite para seguir a doutora no Instagram, @Tatiane Mosso, psicóloga, tá aparecendo para você aí com 2 S, e clínica tatianemosso.com.br. Beijo, doutora. Muito obrigado, Obrigada, doutora. Foi viu? ótimo.